Olá, seja bem-vindo ao canal Palavras de Deus Animada 3D. Aqui, a palavra do Senhor ganha vida através de animações incríveis. Poderoso. Imagine ter que governar uma nação inteira, lidar com líderes influentes e tomar decisões que mudariam o destino de milhares de pessoas. Esse jovem era Salomão, filho do grande rei Davi. Mas o que será que fez dele um dos reis mais conhecidos da história? Hoje, você vai descobrir a fascinante jornada de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Fique conosco até o final, porque as revelações sobre a vida desse rei vão surpreender você. Antes de continuar, já conferiu se está inscrito no canal? Isso ajuda muito a espalhar essas histórias incríveis para mais pessoas. Salomão nasceu em Jerusalém, fruto da união entre o rei Davi e Batseba. Desde pequeno, cresceu cercado pelos desafios da realeza. Mas foi após a morte de seu pai que Salomão enfrentou o maior desafio de sua vida: governar Israel. Ele ainda era jovem e inexperiente, e isso preocupava não apenas o povo, mas o próprio Salomão. Então, algo extraordinário aconteceu. Certa noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Imagine ter esse poder nas mãos. Riqueza, poder, vitória sobre inimigos. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele escolheu sabedoria. Sim, sabedoria para governar com justiça. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele não apenas concedeu a sabedoria, mas também riquezas e fama incomparáveis. A partir desse momento, Salomão ficou conhecido por sua inteligência e por decisões que impressionavam a todos. Uma das histórias mais famosas que demonstram sua sabedoria aconteceu quando duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. Como saber quem era a verdadeira mãe? Salomão, com astúcia, sugeriu que cortassem o bebê ao meio e dessem metade para cada uma. A verdadeira mãe, desesperada, preferiu abrir mão da criança para salvá-la. Assim, Salomão identificou quem era a verdadeira mãe e surpreendeu todo o povo com sua sabedoria. Mas será que a sabedoria de Salomão sempre o guiou pelo caminho certo? Se você está gostando do vídeo, deixe um amém aqui embaixo para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo. O reinado de Salomão ficou marcado por um período de paz e prosperidade sem precedentes em Israel. Com a sabedoria concedida por Deus, ele transformou o reino em uma potência respeitada por todas as nações ao redor. Mas entre todas as suas conquistas, havia um sonho herdado de seu pai Davi: construir um templo grandioso para o Senhor. Você já imaginou o que seria dedicar anos da sua vida para construir algo que representasse a presença de Deus na terra? Salomão abraçou essa missão com toda a sua dedicação. Ele reuniu os melhores artesãos, importou as madeiras mais nobres do Líbano e cobriu o templo com ouro puro. O Templo de Salomão não era apenas uma construção magnífica, mas um símbolo de fé e união para o povo de Israel. Quando a obra foi concluída, Salomão fez uma oração emocionante. Ele se ajoelhou diante do altar e pediu que Deus ouvisse todas as orações feitas naquele lugar. Era como se cada pedra daquele templo carregasse não só a história de Israel, mas também a conexão direta com o Criador. Deus ouviu Salomão e fez do templo um local sagrado. Mas o reinado de Salomão não se limitava à construção de templos. Sua sabedoria era tão famosa que reis e rainhas de terras distantes vinham até ele em busca de conselhos. A mais conhecida foi a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a riqueza e o entendimento de Salomão. Ela levou presentes preciosos, mas saiu maravilhada com algo que não podia ser comprado: a sabedoria do rei. No entanto, com tanto poder e riqueza, surgiram desafios. Salomão começou a se aproximar de reis estrangeiros por meio de alianças políticas, casando-se com mulheres de diversas nações. Com o tempo, ele foi permitindo que essas esposas trouxessem seus deuses e ídolos para Israel.
O rei sábio, aquele que havia pedido discernimento para governar com justiça, começou a se afastar do Deus de seus pais. Você já parou para pensar como decisões aparentemente pequenas podem mudar completamente o rumo da vida de uma pessoa? O rei que construiu o templo de Deus começou a erguer altares para deuses estrangeiros, e essa escolha não passou despercebida aos olhos de Deus. Mas quais foram as consequências dessas escolhas? Será que a sabedoria de Salomão foi suficiente para salvá-lo de seu próprio caminho? Se você quer saber como essas decisões impactaram o futuro de Israel e do próprio Salomão, continue assistindo. Aproveite e deixe o seu like, assim mais pessoas poderão ser alcançadas por essa mensagem de fé. Salomão era reconhecido em todo o mundo por sua sabedoria e riqueza. Porém, mesmo o homem mais sábio pode cometer erros graves quando se afasta de seus princípios. Com o passar dos anos, o coração de Salomão foi sendo corrompido pelas riquezas, pelo poder e pelas influências estrangeiras. Ao se casar com centenas de mulheres estrangeiras, muitas delas princesas de reinos vizinhos, Salomão abriu as portas de Israel para a idolatria. Movido por alianças políticas, permitiu que esses povos trouxessem seus deuses e costumes para Jerusalém. Altares foram construídos para ídolos como Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, deus dos Amonitas, práticas que iam totalmente contra os mandamentos de Deus. Imagine a decepção do povo ao ver seu rei, aquele que construiu o templo do Senhor com tanto esplendor, agora permitindo cultos a deuses pagãos. O povo de Israel, que antes se sentia protegido e próspero sob a liderança sábia de Salomão, começou a questionar suas decisões. Deus, que havia feito uma aliança com Salomão, advertiu-o mais de uma vez sobre seu comportamento. Porém, o rei não deu ouvidos. Em consequência disso, Deus declarou que, após a morte de Salomão, o reino seria dividido. Apenas a tribo de Judá permaneceria sob o governo de sua linhagem por amor a Davi, seu pai. As outras tribos seriam entregues a outro líder. Você já pensou como uma única decisão errada pode desencadear uma série de consequências irreversíveis? Salomão, antes reverenciado por reis e rainhas, agora via seu império começar a desmoronar. Inimigos surgiram. Haddad, o Edomita, e Rezon, da Síria, levantaram-se contra Israel. Até mesmo Jeroboão, um de seus próprios servos, se rebelou e se tornou uma ameaça ao trono. O rei sábio, que antes caminhava com Deus, agora enfrentava o peso de suas escolhas. E a promessa de Deus estava prestes a se cumprir. Israel seria dividido. Será que Salomão percebeu o quanto havia se afastado dos caminhos de Deus? Teria ele se arrependido antes do fim de seus dias? Comente amém aqui embaixo se você acredita que ele se arrependeu. Os últimos anos de Salomão foram marcados por solidão e arrependimento. Aquele jovem rei que começou seu reinado com humildade e sabedoria, agora carregava o peso de suas escolhas. O rei que construiu o magnífico templo de Deus havia permitido a entrada de ídolos e práticas pagãs em Israel, desviando-se completamente dos caminhos do Senhor. Com a promessa de Deus se aproximando, Salomão começou a ver as consequências de seus atos. Inimigos surgiram de todos os lados, ameaçando a paz que por tantos anos reinou em Israel. Um desses inimigos foi Jeroboão, um de seus próprios servos, a quem Deus prometeu o governo sobre 10 tribos de Israel. Salomão tentou matá-lo, mas Jeroboão fugiu para o Egito, aguardando o momento certo para retornar. Imagine o sentimento de impotência de Salomão ao perceber que seu império, construído com tanta sabedoria e esforço, estava prestes a ser despedaçado. Salomão reinou por 40 anos sobre Israel. Apesar de seus erros, deixou um legado grandioso. Além do templo, construiu palácios, fortaleceu cidades e expandiu as fronteiras do reino. Sua fama e riqueza eram incomparáveis. Mas seus deslizes espirituais comprometeram o futuro de Israel. Ao final de sua vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes,
uma obra profunda e reflexiva. Ali, ele expressa o vazio de uma vida dedicada aos prazeres e riquezas, alertando que tudo é vaidade. Em seus escritos, há um tom de arrependimento e uma lição valiosa. Sem Deus, todo esforço humano é inútil. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Essa foi a conclusão de Salomão após tudo o que viveu. Após sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono. No entanto, o reino não resistiu. Assim como Deus havia prometido, Israel foi dividido. 10 tribos seguiram Jeroboão, formando o reino do norte, e apenas Judá e Benjamim permaneceram com Roboão no reino do sul. O poderoso reino unido de Davi e Salomão estava, enfim, fragmentado. A história de Salomão nos ensina que até mesmo os mais sábios podem falhar quando deixam de ouvir a voz de Deus. Sua ascensão foi brilhante, mas sua queda trouxe consequências irreversíveis. E você, o que teria feito no lugar de Salomão? Acredita que ele poderia ter mudado seu destino se tivesse se mantido fiel a Deus? Obrigado por assistir. Gostou? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente o que achou ou sugira próximos vídeos. Até a próxima!